E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Sociais, o texto, enfim, o vídeo, as montagens, está tudo muito bem definido, faltando somente o BAP ou o Boto ligarem para falar, olha, solta o anúncio que está contratado. Aliás, hoje, tentando mais informações, mais atualizações sobre a negociação, sempre que eu enviava uma mensagem, eu tentava sacar alguma novidade sobre essa negociação, uma das pessoas com quem eu falo do processo me dizia, tô em conversa, tô num Zoom, tô numa conversa aqui, tô numa reunião. Tudo isso envolvendo o Paquetá. Por isso acredito que, se ontem houve o avanço em relação ao parcelamento do negócio e hoje mais reuniões ou mais conversas têm acontecido, a minha interpretação é que o Flamengo trabalha com a ideia de fechar o negócio hoje e anunciar o negócio hoje. Porque a vontade do Flamengo é ter o Paquetá já no Brasil ainda essa semana. Se vai ter tempo depois para jogar ou não contra o Corinthians no fim de semana, aí é outra história. Eu nem me envolvo nisso porque eu não sei as condições físicas do Paquetá. Não sei se o Felipe Luiz já conta com isso no planejamento do time. Mas a diretoria, o departamento de futebol, a presidência, todos eles trabalham para que o negócio seja fechado já hoje. Porque ontem, e aqui está a grande novidade, e aliás depois explicando um pouco como foi o processo que a gente abriu essa história no começo da semana. Mas enfim, ontem ficou decidido o seguinte, o West Ham pedia um parcelamento do negócio em 18 meses, o Flamengo tentava em 36. No fim, ficou fechado em 24 meses. Então, ao longo de 24 meses, dentro de um período de 24 meses, o Flamengo faz o pagamento de forma parcelada e as reuniões de hoje são para definir o quê? Se vai ser um parcelamento em 4, 5 e até 6 vezes. 6 vezes é o limite. E agora faço a meia-culpa, a atualização. No começo da semana, eu e o Pedro Ivo trouxemos na ESPN que o Flamengo cogitava e até tinha aprovado inicialmente através do Departamento Jurídico e Financeiro o pagamento à vista de 35 milhões dos 41,2, do negócio total. A questão é que isso iria para frente, deixou de ir para frente, porque tanto o BAP como o Boto, mas sobretudo o BAP, travaram esse investimento imediato à vista de tamanho montante para não ferir o orçamento do Flamengo ao longo dos próximos meses, dos próximos anos. Então o Flamengo percebeu o seguinte de forma organizada: o Flamengo tem esse dinheiro à disposição. O Flamengo conseguiria pagar à vista os tais 35 milhões de euros e parcelar o restante. Mas como o Flamengo quer cumprir de forma fiel todo o processo envolvendo eventuais novas contratações, despesas do dia a dia, o Flamengo não quis correr o risco, porque vai que de repente surge um rombo financeiro por algum motivo específico. Então o Flamengo pensou melhor, recuou nessa possibilidade de pagar os 35 milhões de euros à vista e vai fasear, parcelar toda a negociação, os 41 milhões de euros, perto disso, enfim, que vai ser ali entre 4, 5 até 6 vezes. É o que o Flamengo tem definido agora. O período, que era a questão mais complicada, foi definido dentro de um período de 24 meses. Assim que o parcelamento, o número de parcelas for definido, e como eu disse, isso está sendo discutido agora pela manhã, manhã do Brasil, tarde aqui na Europa, o Flamengo sacramenta a negociação, concretiza a negociação e, ao que tudo indica, então, faz o anúncio ou hoje ou amanhã. Acho muito provável ou muito pouco provável que fuja disso. O Flamengo está muito confiante depois do jogo de paciência para anunciar o Paquetá entre hoje e amanhã, o que passa a ser, não custa lembrar, ou vai ser a contratação mais cara de sempre do futebol brasileiro, ultrapassando o Gerson, que entre bônus e valor fixo chega a 30 milhões de euros. Então, em 24 meses, é isso que está sendo discutido agora. Tá? E como o Bruno Andrade falou, já tem arte, já tem anúncio, está tudo pronto para isso acontecer nas próximas horas aí, né? É só o anúncio, é só dar play no anúncio. Já tá ali. Aliás, o Flamengo tem feito as artes e são muito legais os jogos, e aí duas artes ontem deixaram a torcida do Flamengo maluca. Os caras pegaram cada coisa, Hernan. Primeiro eles estão, não sei se é verdade ou não, tá? Tô falando que a torcida tá repercutindo. Tem esse molequinho aqui, ó. Estão falando que é o Paquetá. Esse molequinho Por quê? aqui. Porque pegaram uma foto do Paquetá quando eu era criança e ele, depois o Leão pode puxar também. Esse aqui. Tem a outra arte também? Isso eu vou repetir, é o que a torcida tá repercutindo. A outra é mais ilustrativa. Você viu isso, Bruno? Você viu? Vi. Mas a outra passa mais a mensagem de que é o Paquetá. Claro que o torcedor rubro-negro tá
ansioso, mas faz sentido. O Flamengo vai colocando ali algumas pistas, dando, enfim, um toquezinho. Assim, eu vi a repercussão ontem nas redes sociais. Claro que também não quero criar teorias e teorias, mas que é engraçado e pro torcedor é bacana. Põe a parece outra o Paquetá. arte Na outra foto, não sei se o Leon e o Galindo vão colocar aí, mas a outra parece mais. Mas põe a arte cheia, põe a arte inteira como tá. Não, põe ela inteira, ô Leon, pra você ver como os caras vão... E assim, a função também da arte na rede social é engajar. Isso aí já é um sucesso. Tá. Ó, tá aqui, não dá pra enxergar nada. Que a arte aqui do É o Flamengo jogo em e São Paulo. Jogo em São Paulo. Aí tem Cartões ali postais de São Paulo. Estaiada, MASP, o Monumento às Bandeiras aí. Onde é que tá? Ele tá aqui, Tá embaixo, ó. tá embaixo. Tá aqui, ó. Amplia agora pra gente ver. E aí, aquilo que a gente tá falando, se a função é engajar, isso aí já é sucesso. É o Paquetá criança. Né? Porque tem uma foto do Paquetá quando era criança com a camisa do Flamengo e estão Indo falando no estádio, ele era mulletzinho, né? que era essa a referência, entendeu? Então é nessa aí, de arte. E aí hoje o West Ham postou outra, e aí essa é escancarada. Foi ontem que o West Ham postou, você viu, Bruno Andrade? No TikTok, você viu, Hernan? Não vi, essa não vi. Meu ex-amor, né? Com a Exatamente. música, acho que Solta Meu aí. Ex-Amor. Eu tive um amor, Olha lá. amor tão bonito, Essa aí não dá pra ignorar, né? daqueles que Essa aí é escancarado, né? Não é? com sabor de saudade. Eu gosto mais da versão do João Bosco e Vinícius. Meu ex-amor, É assim, tem Vai, coisas Viola. que a aí eu gente já... não esquece. Aí já é demais pra mim. Não, é que essa daí acho que tem um funkzinho ali por conta da dancinha também, né? Do Claro, Paquetá. porque é animado pro Mas Paquetá. isso aí tá explícito, não tá? Claro, porra, a Teve letra... um amor tão bonito. É, lógico. Então é isso. Hoje, hein? Hoje é Paquetá Day, hein? Tem jogo também, né? Não, é assim, é um jogo Agora que... vocês, claro que o 41,2 milhões de euros é um preço alto, mas enfim, tá dentro da realidade do Flamengo. Mas se a gente for analisar, uns vão achar caro, outros vão achar barato, mas não custa lembrar que essa negociação foi aberta por 60 milhões de euros. Então. O West Ham começou pedindo 57 milhões de euros, quase 60 milhões de euros para um jogador ou por um jogador de seleção brasileira e que era cogitado pelo Tottenham para pagar perto disso. O Flamengo conseguiu reduzir para 41 milhões de euros, perto disso. Ou seja, é um golaço do Flamengo, contou muito com o amor, com o desejo do Paquetá, que não custa lembrar, tem um contrato firmado não, né, mas acertado verbalmente com o Flamengo desde o Natal passado, um contrato de longa duração, então prevaleceu o desejo do Paquetá, mas foi um esforço, foi um trabalho. Muita gente critica, sim, a diretoria do Flamengo vez ou outra, mas se você for esmiuçar essa negociação, a queda de braço é muito mais favorável para o Flamengo do que para o West Ham. Sim. Mostra muito do poder não só financeiro, mas negocial do Flamengo no momento. Não, até porque acho que lá atrás, né, antes dele ter os problemas ou ser investigado por conta da questão ali das apostas, o City oferecia até mais. Ah, sim, era algo em torno de 60 era na isso. época. O valor era Eu me lembro altíssimo. que era 60, alguma coisa. Então, aí alguém mandou mensagem aqui, é que chega tanto que eu acabo perdendo aqui, mas alguém mandou aqui, ó, com esse dinheiro o Flamengo contrataria um jogador melhor. Não sei. Mas o que é jogador melhor? Porque Se você assim, pegar como referência a seleção brasileira, você contrataria alguém protagonista da seleção brasileira por menos que não isso? contrata o Não Vini Júnior com esse dinheiro. Não contrata. Contrata o Rodrigo, contrata o Estevão, Ah, então. contrata o Rafinha, o Matheus Cunha, não contrata. Você contrata alguém melhor da posição? Não, Então, contrata. O assim- nível do Flamengo dentro e fora de campo tá tão grande que o Flamengo se dá ao luxo, porque hoje é normal o Flamengo ir ao mercado e pagar 15, 20 milhões de euros, até 25 por um jogador, é normal, o Flamengo tem feito isso frequentemente, agrega, claro que agrega, mas esse Flamengo atingiu um estágio, um patamar que, para contratar jogadores de 15 por 20, eu já faço isso. O Flamengo precisava elevar a fasquia. Sim. E eleva a fasquia pagando 40 ou um pouco mais de 40 por um jogador de seleção brasileira e que entra para ser quase que indiscutível. Então o Flamengo já está acostumado com jogadores de alto nível de 15, 20, 25 milhões de euros. Era o momento de passar a mensagem não só para o mercado, mas internamente, dentro de campo,
que o Flamengo tem dinheiro para contratar agora jogadores acima do valor habitual do mercado, ou do Palmeiras, ou do Cruzeiro, ou do próprio Flamengo, que são os 3 que mais têm contratado nesse nível aí de 15, 20, 25 milhões de euros. E é isso, né? Tem garantia que vai dar certo? Garantia, às vezes você faz um negócio, dá certo, muitas vezes não. Mas garantia ninguém tem, né? Só que o valor de mercado dele é esse, não, era até mais alto que esse. E é muito dinheiro, claro que é. Não, e junta assim, a vontade do Paquetá de voltar, a convicção do jogador de voltar. Porque assim, vamos fazer uma comparação e não é comparação ruim, tá? Eu só estou comparando os momentos. Quando o Vitor Roque volta para o Brasil, ele volta num momento diferente do Paquetá. O Paquetá está voltando por uma decisão do jogador, para um clube onde ele é querido, amado, onde ele ama esse clube. Está voltando para os braços da maior torcida do Brasil, onde ele conhece cada canto do clube e ele já é um jogador que é realidade na seleção brasileira. Então ele volta assim com uma confiança lá em cima, muito pronto para uma Copa do Mundo. Concordo. O Vitor Roque, quando volta, ele volta assim, sob desconfiança, um jogador de seleção, um jogador que já tinha... não teve uma experiência boa no Barcelona, assim, estava desconfiado no Betis, e aí ele volta para o Palmeiras para resgatar um ótimo futebol, um excelente futebol de um jogador que todo mundo apontou que ia ser assim, ó, o 9 da seleção. Isso. E aí ele recupera, chega no Palmeiras, ainda passa por um período de provação, e aí recupera, vai para a seleção brasileira. Então, assim, a chegada do Paquetá aqui, não há dúvidas de que ele vai chegar num momento assim que ele vai rapidinho, vai precisar de adaptação. Vai resgatar. Posso incluir outro nome? Posso Pode. rapidinho? Só para... A gente tem falado muito e comparar com o Vitor Roque faz total sentido. Eu nem vou entrar aqui, por favor, naquela comparação com o Ronaldo, com o Romário, com o Ronaldinho, o Adriano, quando esses acima da média voltaram para o Brasil, mas muita gente se esquece de um ponto fundamental. O Corinthians, em 2013, trouxe o Alexandre Pato. O Alexandre Pato não funcionou depois, eu tô falando do momento da contratação. O que aconteceu depois é outra história. Mas o Alexandre Pato deixa o Milan e era dos principais jogadores do Milan, do futebol italiano, do futebol internacional. Em queda é bem verdade, mas ainda assim tinha o seu nome, 23 anos, e o Corinthians na época paga ali cerca de 15 milhões de euros. Eram outros tempos, outros valores, mas o Corinthians tira o Alexandre Pato, que para muitos naquele momento era dos principais jogadores brasileiros da atualidade, aos 23 anos. Então, repito, nossa live não é de opinião, é de informação, mas vejo e repito, não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer depois ou que aconteceu depois. O momento da contratação, eu ainda acho o Alexandre Pato no Corinthians mais impactante do que o Lucas Paquetá no Flamengo, com todo respeito. É uma boa discussão essa. Mas eu acho que a comparação é boa também, sabe por quê? Porque o Corinthians ali, ele meio que se empolgou e deu um passo maior que a perna. E ali depois o Corinthians passou a ter problemas Nesse caso, financeiros. sim. Não é? Concordo. Não é? E aí, como o O Bruno Flamengo tá é muito mais organizado. Aí você mata a charada. Isso, então. Mas aí, Bruno, o que você está contando pra gente é que me parece, pelas informações que você traz aqui, que o Flamengo, nesse sentido, está sendo muito mais consciente. Como você falou, não vai chegar e pagar à vista. Totalmente. Vamos negociar, Totalmente. parcelar para eu não enfrentar esses problemas lá na frente. Não é isso, Bruno? É que lembrando, em 2013, 15 milhões de euros eram valores significativos. Até acredito que 41 hoje é ainda mais significativo até pelo momento. Sim, sim. Só que uma coisa que você falou está super certo e concordo muito. O Corinthians contratou na base da empolgação. Era campeão da Libertadores, campeão do mundo, enfim, se reforçou depois com o Renato Augusto, com o Gil e companhia. Só que o Corinthians depois sofreu para poder pagar, teve problemas financeiros. O Flamengo não. O Flamengo está muito bem organizado, está muito seguro em relação a esse investimento. Tanto é que vai gastar esse dinheiro pelo Paquetá e guarda mais uma boa parte ali entre 25 e 30 milhões de euros que serão pagos eventualmente também de forma parcelada por um atacante no meio do ano. Então é um Flamengo que o pacote craques que o Flamengo vai contratar, ou craques não, mas enfim, jogadores acima da média
num curto espaço de tempo, pode atingir ali cerca de 70 milhões de euros. 40 ou cerca de 40 pelo Paquetá e mais 30 por um atacante no meio do ano, pós-temporada europeia, pós-Copa do Mundo. Bom, pelo que eu tô vendo aqui no chat é o seguinte, o rubro-negro tá comemorando e os torcedores dos outros times estão torcendo contra. E pro torcedor tem que ser assim mesmo, cada um tem que defender o seu time e a sua contratação. Certo, Hernan? Mas aqui a gente traz para vocês a informação de como tá o negócio. Já tem uma enquete nova aqui, ó. América do México de olho no Veiga. Não libera, é ídolo. Ou pode ir, só deixa o Manguito. Essa foi o Leon aí que mandou. Vota aí pra gente discutir esse assunto também. Hernan, como é que tá? Uma negociação. É bomba. Mas daqui a pouco, daqui umas horas, a gente pode chamar de bomba atômica, então. Por enquanto é uma bomba. Mais cedo, quem acompanha a live desde o começo, eu expliquei que logo no começo do dia, trocando mensagens, muita gente participativa na negociação do Paquetá me dizia, tô em reunião, tô em Zoom, tô aqui em conversa. Ou seja, essa conversa terminou, essa reunião terminou, tudo fechado, alinhado, tempo de contrato, valores, pagamento, formato do parcelamento entre o West Ham e Flamengo pelo Paquetá. E começou a famosa troca de documentação. Ou seja, falta somente agora o West Ham enviar para o Flamengo o contrato definitivo, para o Flamengo subscrever, assinar e ficar livre para poder anunciar o jogador. Estou tentando descobrir aqui exatamente qual vai ser ou qual é o número das parcelas, 3, 4, 5 ou 6, mas lembrando, é um pagamento dentro de um período de 24 meses. Mas uma coisa é certa, agora pela manhã no Brasil, tarde aqui na Europa, Flamengo e o West Ham acertaram todas as pendências, todos os detalhes da transferência, da contratação do Flamengo, Lucas Paquetá. Então posso colocar aqui, Flamengo e West Ham se acertam. Flamengo e West Ham trocam documentação. É isso, ótimo. Trocam documentação, beleza. Para assinar o contrato e soltar... Porque porque assim... Às vezes, e eu já acompanhei, não de perto, né, mas de forma quase simultânea, troca de documentações. Às vezes você envia uma documentação e enxerga ali uma pendência, um errinho, alguma coisa que tem que ser ajustada. E enquanto o contrato não for assinado, não dá para dizer que está contratado, está fechado. O que dá para dizer é que eles, verbalmente, se entenderam em todos os detalhes, agora trocam as documentações, cada um assina do seu lado, e o Flamengo logo, muito em breve, como eu disse, ainda hoje, nas próximas horas, fica livre, totalmente livre para anunciar a contratação do Lucas Paquetá. O Bruno Andrade, então, no começo aqui da nossa live, faz mais ou menos uns 50 minutos, uma meia hora, ele falava que a reunião estava rolando e que estava nessa questão ali do pagamento, né? Ó, vamos parcelar em 24 vezes, vai ser assim, não vai, para aí os documentos começarem a ser trocados. Então... a reunião estava acontecendo e já aconteceu de maneira positiva para o negócio, Hernan. Porque aí você já inicia a troca de documentos, porque... E é importante a gente colocar isso aqui pro torcedor do Flamengo que está nessa ansiedade e com toda razão, né? Porque é uma senhora contratação. Muitas vezes essa documentação... Agora é parte burocrática mesmo, né? Você envia a documentação, é jurídico do West Ham mandando a documentação por jurídico do Flamengo. Às vezes, se tem uma cláusulazinha ali, aí tem a tradução, né? Porque é do inglês para o português e devolve. Aí você devolve para o jurídico do West Ham para bater, ver se está tudo certo. E aí você começa as assinaturas. E aí tem também a parte do jogador. Então, assim, é um trabalho minucioso, burocrático, mas tão importante quanto você bater o acerto econômico. Esse acerto jurídico, esse acerto de cláusula, de troca de documentação, me arrisco a dizer que ele é o mais chatinho, burocrático, mas ele talvez seja a ponta mais importante do fechamento de um negócio gigante como esse. Pois é, essa é a notícia que o Rubro Negro estava aí nos últimos dias e desde o começo... E deve ser o Dr. Marcos Mota que deve estar nessa... O Marcos Mota representa o Flamengo, né? O advogado, que é um dos mais conceituados aí do futebol brasileiro e mundial, que é um cara super competente. Não, ele é uma referência mundial, né? Referência mundial, é um cara que sabe muito.
Exato. Então, pra gente, é ele quem normalmente... Se não me engano, hoje ele tem até um cargo ali, não sei se é vice-jurídico, algo assim. Se não for o Marcos Mota ali... Mas é o escritório dele. Como é uma negociação gigante, deve ser ele ali direto. Mas ele tem um time ali gigantesco e tal. Aliás, para fazer justiça aqui, o Brasil é muito... o futebol brasileiro tem advogados muito bons, né? Sim, sim. Tem o Bichara Neto, tem o Marcos Mota. O Breno, o Dr. Breno, enfim, tem vários. Sica. O Breno também é muito bom. Sica. Não, o Marcos Mota, claro que ele faz e fez muitas das negociações recentes do Neymar, especialmente a do Neymar no Al Hilal, mas o Marcos Mota foi o responsável por ser o intermediador, o advogado de muitas daquelas grandes contratações que a Arábia Saudita fez no começo. Não participou no Cristiano Ronaldo, mas participou em muitas outras. O Mitrovic no Al Hilal, enfim, outros jogadores no Al Hilal, jogadores no Al Nassr, enfim. É alguém muito participativo, não só no Brasil, mas no mercado internacional. Então, sem dúvida, é uma referência. Então, Bruno Andrade, você falava dessa expectativa também do próprio Paquetá chegar aqui até amanhã. Então, se esse documento for assinado hoje, dá tempo, né? De pegar um voo ainda hoje e amanhã já chegar aqui ao Brasil. Eu vou me aproveitar aqui e pedir uma ajuda para André Hernan, porque eu não quero esquecer o nome. Tem uma repórter que mexe muito com o Flamengo, Monique ou Mônica, eu vou ser muito sincero, não me recordo o nome dela. Ela foi a primeira a falar no começo da semana que o Flamengo tinha como expectativa que o Paquetá viajasse na quinta-feira à noite. Ou seja, viajaria na quinta, chegaria na sexta-feira. Então, o que ela publicou, o que ela falou na segunda-feira, e peço mil desculpas, eu não lembro o nome dela, mas acompanhei as publicações dela sobre isso, vai muito ao encontro do que ela disse. Se o Flamengo fecha hoje e anuncia hoje, o Paquetá viaja amanhã e chega sexta-feira, então o cronograma seguido à risca na perfeição pela publicação. E eu peço para o Hernan complementar, porque eu tenho certeza que ele lembra o nome dela, porque acho que teve com vocês na final da Libertadores, lembra? Quando a gente aquela live do Hotel do Flamengo? Não é a Mônica Alves? Não foi ela que participou com a gente rapidinho Coluna ali? do Fla? Mônica Alves. Mônica Alves. Coluna do Fla? É isso. Então, passando aqui o crédito exato, Mônica Alves. Eu falei do Hernan, mas lembrei também que você, Bruno, estava no dia. Eu sei que era ela que participou, entrou rapidinho com a gente na live do Fala Fonte na final da Libertadores. Ela que publicou no começo da semana que o Paquetá tinha tudo planejado para viajar na quinta-feira. Então, ao que tudo indica, a informação dela vai exatamente ao encontro do que está acontecendo. Tô vendo aqui, ó, ela publicou ontem, olha, a chegada prevista para o Rio na noite de quinta-feira, e aí ele vai correr contra o tempo para já ficar à disposição na Supercopa. Na final, então, no domingo. Caraca, o Corinthians deve ter o Memphis também. O Memphis, como a gente falou aqui, a ideia da comissão técnica, isso se concretizou. Memphis relacionado contra o Bahia hoje, tá lá na concentração em Santos, alguns minutos hoje, e claro, evidente, trabalha para ser titular contra o Flamengo em Brasília no fim de semana. Boa, então é isso, tá? Ó, o Edson Oliveira mandou aqui, o Veiga é ídolo, o Micael Oliveira também tá mandando mensagem, o pessoal perguntando se a Monique, não, a Monique é da... Não, Monique é da TNT, da Nelo. Nesse caso, a gente que cobre o Flamengo também. Também, muito bem. Muito boa repórter. Também, ótima, mas a gente tá dando crédito aqui para essa informação. Eu não vi o que a Monique falou, mas essa Mônica foi quem divulgou, certo? Sobre o Rony, tem novidade, Hernan? Rony tem. Rony tá chegando hoje.